Dando continuidade, então, agora a senhora Patrícia Vasconcelos, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, gostaria de agradecer o convite ao Fórum DCNT, né, ressaltar, né, cumprimentar os colegas, a gente já cumprimentou antes, mas obrigado por compartilhar, e assim, o convite é sempre muito bom a gente poder apresentar um pouco da agenda e do que a SVS, né, a área da vigilância vem propondo para a gente enfrentar esse desafio que a gente tem, que foi muito bem apresentado pelos colegas. Bem, o ano passado, nós trabalhamos na questão do planejamento, né, de reestruturar, de certo modo, né, a agenda da coordenação, né, da vigilância em termos das DCNTs, né, trazer as agendas que, né, as ações que estavam paradas, então retomar as pesquisas, lançar o plano também, que isso era uma coisa que a gente precisava fazer. Então, esse ano, a gente veio com foco em implementar aquilo que a gente planejou e que a gente organizou no ano passado, né? E percebendo ainda mais a necessidade por conta desse agravamento que a gente teve. Então, se a gente vinha, né, a Débora mostrou, se a gente vinha com um certo desafio que não conseguia atender a meta do ODS, por exemplo, e até a meta do plano do DCNT, a gente não conseguia, né, alcançar a meta. Agora, esse cenário piorou e muito. Então, a gente acredita que essa agenda intersetorial do plano, ela vai ajudar a gente, pelo menos, a trazer essa priorização das DCNTs, né, na rotina dos serviços e dos outros setores. Então, para isso, né, tem toda a questão técnica, né, do monitoramento, né, da formação da agenda para os estados e os municípios, né, esse suporte técnico, inclusive, aos estados e os municípios, mas principalmente a análise de convergências. O que são essas análises de convergências? A gente começar a olhar o plano de modo a convergir com demais agendas, e com isso a gente fortalecer, unir forças e começar dar continuidade ao que a gente vê que é uma ação efetiva, que é a intersetorialidade, né? Juntar forças para que a gente consiga enfrentar o desafio. E dentro dessa perspectiva, estamos fazendo, né, com a área de saúde mental, com a área de trânsito, a gente acredita que isso converge, inclusive, com uma das ações que foram colocadas, né, uma das prioridades que foi colocada pela carta, né, a questão da mobilidade, né, da sustentabilidade, de ruas seguras, a gente acredita que isso também possa impactar na redução das DCNTs. Então, essa maximização da agenda, otimização de recurso, né, e a execução de ações prioritárias. Então, do mesmo modo que a gente falou que o plano é um arcabouço de ação que você pode priorizar e que tem conhecidamente, né, cientificamente, ações efetivas, ou seja, custo-efetivas, ou seja, eram ações que já foram testadas, né, que já foram comprovadas que elas são eficazes. Então, todo o nosso trabalho ele está em cima do plano de Dante, ou seja, todas as ações que nós priorizamos, né, em nosso planejamento para otimizar os nossos recursos estão dentro do plano de Dante. Ele é que será o guia, né, da gestão em busca da prevenção, do controle e da promoção da saúde, principalmente. Então, é fazer o nosso feijão com arroz, porque se a gente não tiver informação, né, principalmente, né, doenças crônicas, que é muito em cima da identificação dos fatores de risco, da realização de pesquisas, a gente não consegue avançar ou monitorar tudo aquilo que vai ser feito ou tudo aquilo que precisa ser feito. Então, a realização do Vigitel, né, lançamento do Vigitel 2021, que está previsto para esse semestre, né, ele vai ser um lançamento temático, que é para a gente poder se aprofundar mais nas discussões, não vai ser aquele relatório único, mas relatórios temáticos,
A disponibilização, a gente vai lançar o módulo da plataforma IVES com os resultados do Vigitel também, para que as pessoas possam consumir essas informações, né, e fazer com que a pesquisa se expanda e que a gente consiga trazer elementos inovadores para ela, né, considerando que a gente trabalha com telefone fixo, então precisa da multimodalidade. Já começar o planejamento das pesquisas nacionais, PNS, PENSE, né, estabelecer métodos para coleta de antropometria. A gente já tem um aplicativo sendo testado para facilitar isso no campo e a gente ter mais informações. Estamos estudando, realizando as lições aprendidas da pesquisa nacional, que é para a gente aprimorar ainda mais. E em relação à PENSE, a gente ainda, como houve o atraso do lançamento, a gente ainda precisa trabalhar com as escolas, né, e principalmente na parceria com a atenção em relação ao programa de saúde nas escolas. Então, a gente precisa trabalhar e fortalecer a agenda da promoção da saúde. A gente já iniciou, firmamos agora já é real, né, firmamos o projeto para a elaboração do Índice Brasileiro de Promoção da Saúde, que vai ajudar a aprimorar, né, a elaborar essa vigilância, ou seja, a gente dá esse subsídio, suporte de informação, dados, para que a gente consiga avaliar a promoção da saúde no cenário, né, brasileiro. Lançamento dos cadernos de promoção, ou seja, uma série temática, né, sobre promoção da saúde e outros temas, DCNT, violências, acidentes, ODS, então, no intuito de fortalecer e da gente começar a trabalhar a agenda da promoção, até para a gente poder futuramente, né, como a Débora mostrou, o impacto da pandemia e o quanto que isso vai se perdurar. Então, se a gente começa a trabalhar e tratar a promoção da saúde como componente de priorização, pode ser que a gente consiga interferir no cenário lá na frente. A interiorização da Agenda 2030, então, já firmamos, isso também já iniciou o projeto de interiorização na Amazônia Legal, ou seja, a gente vai discutir o ODS na perspectiva da promoção da saúde e dar esse suporte às localidades para que essa agenda seja interiorizada e que ela comece a ser realmente uma janela de oportunidade para a gente discutir a promoção, né? E não só tudo isso, não só a elaboração disso, mas como isso vai chegar para o público. Então, a gente também investiu e já iniciou o projeto de desenvolvimento da plataforma de tradução do conhecimento, e o primeiro componente que será divulgado na plataforma será em relação à agenda do ODS. Então, para que as evidências elas sejam trazidas, mas que elas sejam traduzidas para o uso prático e para toda a sociedade, né, todos os profissionais, eles possam se utilizar da informação de maneira mais rápida e mais objetiva. Então, a gente está trabalhando em relação ao consumo do álcool, então, melhorando as estimativas e melhorando a forma de cálculo, né, como é que a gente vai monitorar esse consumo, além de sempre, né, lançar os spots, divulgar os spots para que a gente comece a colocar a agenda e essa agenda comece a crescer e a surgir, né, não só na esfera nacional, mas que a gente possa fazer isso, né, desde o território. Para subsidiar tudo isso, a gente precisa reorganizar a vigilância de Dante, né, e nela está inclusa tanto as do DCNT e os seus fatores de risco. E aí a gente tem 4 pilares para trabalhar, que é o monitoramento, né, ou seja, ter a informação, fazer o diagnóstico da capacidade institucional de gestão, isso é elementar para a gente poder dar força ao setor público e ele conseguir também ser um ator de advocacy, que ele consiga fazer que ele consiga atuar junto com os outros setores e com as outras áreas, tanto interno como externo, né? Ou seja, a vigilância consiga, de fato, se integrar com a atenção, e com isso a gente consiga melhorar as políticas ou criar políticas se tiver alguma lacuna,
e trabalhar melhor o financiamento, ou seja, novas formas, né, criar novas formas de financiamento para que a gente possa dar sustentação a essa vigilância, e com isso a atenção, né? Então, importante também lembrar que nessa proposta a gente está trabalhando também com que a educação permanente ela seja, né, que tenha um elo único, que a gente consiga ajudar os profissionais na ponta, na sua formação, a ver qual que é o elemento integrador e depois trabalhar as suas especificidades. Talvez isso diminua a compartimentalização do conhecimento e da habilidade que vai ser adquirida. Então, a gente está dando continuidade a alguns projetos. A gente tem um projeto de interoperabilidade de formações na atenção básica. Isso a gente já tem o desenho dele, e a gente precisa conversar isso internamente para que ele ganhe força e que a gente possa fazer esse registro único a partir, né, da atenção básica. A elaboração de acordos de cooperação técnica com o Ministério de Infraestrutura. A gente acredita que trabalhando a ótica do trânsito, a ótica da infraestrutura, né, das cidades, da infraestrutura urbana, a gente consegue promover saúde, né? Isso consegue, a gente está tentando, está trazendo essa lógica, e a gente acha que, por exemplo, a estratégia de ruas seguras possa ter alguma, né, possa trazer elementos interessantes para esse enfrentamento, né? A validação de métodos de correção, então, aprimoramento dessas estimativas, e aí a gente está trabalhando com a doutora Débora em relação à carga global de doença, então, aprimorar cada vez mais para que a informação ela seja melhor, seja mais corrigida, né, e que traga melhor a realidade. Avanço na conceituação e na prática do advocacy, né, que para o setor público, ou é diferente, é um pouco diferente da sociedade civil, mas que a gente precisa também se adentrar nisso e fazer. Aprofundamento das análises de situação de saúde, a gente já percebeu que as análises apenas por fator de risco ou a mortalidade, ele não está mais dando conta de responder a alguns cenários, então a gente precisa trabalhar na incorporação, no aprofundamento disso, né, assim como o exemplo disso foi o que a Mônica e a doutora Débora trouxeram. Né? Internamente, a gente não pode deixar de trabalhar, que é aprimorar a gestão e modernizar a gestão no sentido de trazer um ambiente de trabalho em que a gente possa, que não é só cuidar das DCNTs e da saúde mental, né? Para a gente poder cuidar do outro, a gente também precisa se cuidar. Então, a gente, internamente, nós estamos concentrados em melhorar o nosso ambiente, torná-lo mais produtivo e eficiente, para que essas entregas que a gente faz para a sociedade, elas sejam feitas de modo mais célere, né, e de modo mais focado. E isso vai ajudar também os entes na organização, né, das suas estruturas de vigilância aliados, por exemplo, a diagnóstico da capacidade institucional. Então, basicamente, esse é um geral da agenda, né? E, além disso tudo, o que é essencial é a aproximação com a atenção. A vigilância sozinha ela não vai dar resposta. A gente vai preparar, se estrutura, mas quem está lá na ponta é quem faz, né? Tanto a atenção quanto a vigilância. Então, a gente precisa dessa integração e mostrar, né? Dar o exemplo em casa. Então, isso é o que a gente vem trabalhando. Então, acho que em priorização de recursos, é a manutenção e realização das pesquisas, a implementação do plano, o aprimoramento das estimativas, a interiorização das agendas, né, e a disseminação das evidências. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Patrícia. Vou copiar as palavras da doutora Débora Malta. Parabéns, Patrícia, excelente apresentação, muitos desafios. Temos muitos desafios pela frente e eu estou muito feliz com os planos que a Secretaria de Vigilância em Saúde está fazendo. E